Que joia ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já sabe, é aquele clichê de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho e se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha com seus amigos, com a sua família, que eu tenho certeza que isso fará de você bênção na vida de alguém. Fará de você um missionário na vida de alguém. Você já percebeu como nos dias de hoje a tecnologia facilitou com que você torne-se um braço de Deus para alcançar alguém? Então faça isso. Se essa mensagem fizer sentido para você, abençoe alguém. E você tem outras formas de abençoar também. Aqui do meu lado direito, você vai ver um QR Code, você vai ter a chave Pix. E se você sentir em seu coração de contribuir com a obra, com esse projeto lindo que a The Way tem feito aqui a partir da cidade de Jaraguá do Sul, nós convidamos você a contribuir, seja com seus dízimos, seja com sua oferta, seja com o propósito que você tem em seu coração. Hoje, com um novo templo aqui e ainda com muitas demandas que nós ainda precisamos melhorar, nós já estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com assistência social, entregando cestas básicas e também outras provisões para pessoas que estão em estado de necessidade. Temos projetos com contraturnos escolares, musicalização infantil, esporte para todas as faixas etárias, principalmente para pessoas que estão em estado sedentário, para que a gente possa estar fazendo a obra do Senhor em todas as áreas. Sozinhos, talvez a gente vá alcançar algumas pessoas. Juntos, nós podemos alcançar muito mais. Então contribua com essa obra e que você possa, neste momento, centrar-se em ouvir tudo que Deus tem para falar contigo. Que essa mensagem seja bênção para a sua vida e bênção para a vida de alguém. Que Deus abençoe. Quem de nós não acumulou feridas na vida? E elas vêm desde a tenra idade, nós vamos acumulando algumas feridas e também algumas cicatrizes. Outros mais, outros menos. Algumas das nossas cicatrizes são muito visíveis. Alguns, principalmente os homens, né? Quando corta o cabelo bem baixinho, rapa a cabeça, tu só vê corte. Imagina como era um santo quando era criança. É só cicatrizes. Nós acumulamos isso no decorrer da vida. Algumas cicatrizes, elas contam histórias. Você senta com uma pessoa e aí você diz: rapaz, esse seu braço aí, a pessoa, isso aqui foi num acidente de carro. Isso aqui foi a árvore de goiabeira que tinha lá, que a mãe disse: não sobe que tu vai cair. E é incrível, né? Elas parecem que profetizam o que vai acontecer. Se tu subir ali, tu vai cair. Mano, subia e caía. E aí já vinha, né? O braço quebrado e rasgado e aquela coisa arada toda. Nós acumulamos feridas. Não é diferente no mundo espiritual. Não é diferente no mundo da psique. Não é diferente. Porque às vezes a própria mamãe que dizia que você ia cair lá da árvore, é aquela que diz assim: olha que esse rapaz vai te machucar. Olha que esse relacionamento aí não vai dar certo. Olha que isso aí não é bom. Você não sabe de nada. Mãe não sabe de nada. E aí depois acontecia tudo aquilo. Quantas vezes uma orientação pastoral que dizia: não sei, meu irmão, você que decide, mas meio pesado isso aí, né? Será que é de Deus? Não, pastor. Então, fica tranquilo, é só isso que eu queria saber. Se não é de Deus, eu não quero para a minha vida. Ele sai do gabinete pastoral e vai lá e faz tudo aquilo que diz que não ia fazer. Aí o que acontece? Feridas. Feridas. Eu não sei se você já viu, mas tem um vídeo na internet que mostra uma ovelha que ela está assim numa fenda. Ela está ali, sabe, tochada naquela fenda ali. E o cara lá, o pastor, vem assim, começa a tentar tirar ela dali, e o cara, ele arranca ela daquele valo assim, e ela está lá presa, e quando ele arranca ela, sai pulando, 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 e cai no mesmo buraco. E isso é tão real, e isso acontece com tanta frequência que você não faz ideia. Às vezes nós mesmos procuramos algumas feridas, algumas delas nós já carregamos, e nem tivemos culpa dela estar em nós.
Mas quando eu penso em igreja, apesar de tudo isso que acontece, esse é um lugar onde nós aceitamos pessoas feridas. Esse é um lugar onde aceitamos pessoas que estão machucadas. E quando nós estamos na igreja, entenda, feridos gemem de dor, choram, necessitam de auxílio. E para algumas pessoas, a igreja não é um lugar agradável. Por quê? Porque ela só olha para as feridas dos outros. Ela só escuta o gemido dos outros, ela só escuta o lamento dos outros. Ela não tem misericórdia suficiente para entender o lugar onde ela está. E de que a ferida do outro é diferente da minha ferida, mas são feridas. Mas também são feridas. E que eu preciso, às vezes, mesmo com as minhas feridas, ajudar o outro. Como num cenário de guerra, em quem está menos machucado, ajuda quem está mais machucado. E sabe, não podemos ter vergonha das nossas feridas. Nós não podemos ter vergonha daquilo que nos aconteceu. Até porque quando nós temos vergonha e não mostramos de verdade aonde está o problema, como curá-lo? Como você vai curar um problema que você não diz aonde ele está? E temos vergonha? Temos. Vergonha porque não é fácil falar sobre o momento em que eu me coloquei no buraco, em que eu me coloquei naquela situação e me machuquei, porque fui desobediente, porque traí, porque, enfim, tantas coisas que nos levam a nos machucar. Mas pior do que aquilo que fizemos que nos levou à ferida, é não contar a história da ferida. É chegar no médico e ele dizer para você: então, o que te trouxe aqui hoje? Eu vim aí de rotina, saber se está tudo certo. Mas eu estou com uma dor horrível, mas eu estou com uma ferida. E às vezes a ferida é num lugar que eu tenho vergonha. E como falar para o médico? Ele disse: tá, mas nada específico? Sim, uma coisinha lá, uma coisinha cá. Mas eu precisava que você fosse mais específico para eu poder te ajudar. E a gente não fala. Você chega num gabinete pastoral e não consegue expressar o que de verdade é. É as lutas, né, pastor? É as lutas, é genérico, todos nós temos. Mas qual é a tua luta? Qual é a tua ferida? O que te trouxe aqui? E sabe, nós precisamos mudar o conceito de igreja dentro da nossa cabeça, porque talvez você passou por algum lugar que te expôs e que te causou mais feridas ainda quando você contou das tuas feridas. Mas a igreja não é um lugar para isso. A igreja é um lugar onde os feridos não podem ficar para trás. Quem fica para trás é quem é desertor. O desertor foge, o desertor não dá satisfação. O desertor, ele simplesmente não quer mais contato. E existe diferença entre o desertor e o ferido. Existe diferença. O filho pródigo, ele é um desertor. Ele quer ir embora. Ele sabe que tem herança, mas ele quer ir embora. E tem um monte de pessoas na igreja que são desertores, e ficam dizendo: pastor não veio atrás de mim. Você é um desertor. Mas existe o ferido. E o ferido clama. E o ferido está na guerra e ele está dizendo: eu preciso de ajuda, eu estou machucado. Ele está chorando, ele está gritando. E muitas vezes o que acontece é que aquele que está em pé, aquele que ainda está lutando, às vezes deixa de atirar para pegar o ferido, mas para salvar a sua vida. Esse é o exército de Cristo. É um dando a vida pelo outro, que a Bíblia diz: assim como Cristo deu a vida por nós, devemos dar a vida por nossos irmãos. Diferente de alguém que diz assim: rapaz, você está muito mal, você vai me incomodar, vou acabar de te matar, que daí... Mas acontece também. Vou acabar de te matar, que daí tu não é um problema para mim, tu não é um problema para ninguém, né? Vou te fazer um serviço aqui. Nós não podemos agir dessa maneira. Nós não devemos agir assim, porque a igreja, por muitas vezes, foi designada como o único exército que mata os seus próprios feridos. Por que mata? Porque alguém está ferido e tem um outro soldado bonzão dizendo assim: aí ó, o que o pecado faz? Olha aí ó, isso aí no mínimo é resultado das próprias escolhas do fulano, né? Porque cheio de julgamentos.
E julgamentos é como uma 12 na cabeça. Julgamentos matam. Eu não sei a história dessa ferida. Só sabe a história da ferida quem viveu ela. E se você tem cicatrizes, se você tem feridas e tem cicatrizes, entenda uma coisa, você esteve em alguma batalha e já venceu. Por que venci, pastor? Porque se você chegou aqui hoje, mesmo ferido, se você chegou aqui com as tuas cicatrizes, significa que você conseguiu sobreviver a elas. E você chegou no lugar onde Deus está pronto para curar você. As feridas, as cicatrizes contam histórias. Contam histórias de que passamos por lugares que ninguém teve coragem de passar. Ou de que a maioria, quando passou por lá, ficou por lá, morreu por lá. Mas você chegou até aqui. Chega alguém na igreja muitas vezes, essa pessoa é problemática. E ela é fruto do quê? Das suas feridas. O que eu estou dizendo para você é de que nós podemos ser controlados por hormônios. Muita gente é controlada pelos próprios hormônios. Isso é físico, né? Não estou falando nada aqui que não é científico. Uma baixa hormonal, uma alta hormonal, uma baixa hormonal controla a pessoa, controla o humor, controla a disposição. Pessoas são controladas por traumas. Um trauma que sofreu, que lhe bloqueia. Se avança numa busca, trabalhando no psicológico da pessoa, você vai descobrir alguns traumas. E os porquês de algumas travas. Feridas também controlam pessoas. Feridas controlam pessoas. E às vezes o meu irmão, que está do meu lado, ele simplesmente é um fruto daquilo que ele vivenciou. E eu não consigo ter compreensão disso. Eu não consigo ter compreensão de que ele não gosta de abraçar, porque suas costelas estão quebradas. Entenda a minha analogia aqui. Sabe? Ele não quer. Sabe aquela pessoa que você vai dar a mão para ela, ela tira a mão, por quê? Porque ela machucou. E espiritualmente não é diferente. Tem algumas coisas que simplesmente nos bloqueiam. Por quê? Porque nós não conseguimos. Porque naquele momento há uma ferida em nós. Porque naquele momento é alguma coisa que está nos travando. E quando eu falo a respeito desse texto, eu me lembro de alguém que está descrito no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versos 1 até o verso 7, igual eu gostaria de ler com você. Primeiro livro dos Reis, 19, e ele vai nos falar de alguém que não é muito diferente de cada um de nós que estamos hoje aqui, sentados, enfim, ou mesmo em pé falando em um microfone. Todos os dias nós temos pessoas chegando ao culto. Todos os dias nós temos pessoas aqui feridas por um divórcio, feridas porque foram deixados, abandonados, traídos, pessoas deprimidas, pessoas falidas, pessoas indignas. Todos os dias, porque todos nós temos algum tipo de ferida. Alguns de nós escondemos, mas não dá para esconder o tempo todo. Porque em algum momento alguma coisa vai encostar na tua ferida. Em algum momento algo vai encostar em você. E quando encostar, a gente grita, a gente reage. E às vezes ninguém está entendendo por que a gente está reagindo daquela forma. Olha só a história desse moço. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, eu não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte, e disse: basta, o Senhor toma minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo lhe tocou e disse: levanta, come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água.
E comeu e bebeu. E tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, o tocou e disse: levanta, come, porque muito comprido ainda será o seu caminho. Amém. Esse texto mostra Elias. Mas esse texto mostra Elias quando? Ele mostra o profeta Elias depois dele ter feito um grande desafio. Um grande desafio. E o seu desafio era que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. O país estava tomado pela idolatria. O país estava tomado por pessoas que não seguiam mais ao Senhor. E havia ali 400 profetas de Baal, ou seja, um dos demônios que eram adorados ali, e mais 450 profetas de Acera. E num dia, ele fez esse desafio sozinho contra esses profetas. E se Deus de vocês é verdadeiro, Ele vai responder com fogo, mandando fogo do céu, vai consumir o sacrifício de vocês, e todos nós vamos nos dobrar aqui, e vamos adorar o Deus de vocês. E aqueles profetas todos aceitaram o desafio, e começaram a se retalhar com facas, e começaram a fazer as suas oferendas, e começaram a fazer toda uma invocação, e a Bíblia diz que nada acontecia, nada acontecia. Então, quando passou-se muito tempo, Elias já começou a provocar eles, dizendo assim: cara, talvez o Deus de vocês está viajando, dá uma gritada mais alta aí. É bíblico, tá? Eu não estou nem inventando isso, está na Bíblia. Pode ser que ele esteja dormindo. Elias estava muito tranquilo em relação àquilo. Aí, o que acontece? Vez dele. Ele esculacha, gente. Ele vai lá, ele primeiro conserta o altar que estava todo quebrado. Depois ele manda procurar água. E deixa eu dizer para vocês que fazia 3 anos que não chovia. A água ali era a coisa mais preciosa que tinha. Encontraram água, trouxeram para ele, ao invés de tomar a água, fazer qualquer coisa, ele mandou derramar sobre o altar. Ele pediu para que derramassem, que molhassem tanto, a ponto de ninguém dizer que aquilo pegou fogo a partir de algo orgânico, que simplesmente incendiou. Depois que estava tudo bem molhado, ele clamou ao Deus do céu e disse: Senhor, responde com fogo. Aí Deus mandou fogo, consumiu o altar, a lenha, consumiu as pedras, secou todo aquele ambiente. E aí o pessoal caiu de joelhos, dizendo que só o Senhor realmente era Deus que respondia em Israel. E quando isso acontece, uau, ele mata todos aqueles profetas. Ele saiu passando a espada em todo mundo. Todo o povo de Israel sofreu um impacto de avivamento. Só que daí no outro dia, eu não sei, na mente dele, se ele estava esperando de que, sabe, todo mundo ia vir e dizer: Elias, nos fala mais desse Deus. Rapaz, nós temos uma recompensa para ti, muito obrigado por tudo que você fez, pelos seus serviços. A partir de agora você não vai mais morar nesse casebre, não, nós vamos te levar para morar no palácio. Eu não sei o que ele pensava. Eu sei que no outro dia chegou uma cartinha para ele. E quando ele abre a cartinha, né? Quando ele abre o WhatsApp dele pela manhã, estava a rainha mandando uma mensagem: se amanhã a tua cabeça não estiver cortada, você não estiver como um daqueles profetas, ela fala que os deuses, né, mas que os demônios me façam outro tanto. E quando ele recebe aquela mensagem, aquilo é demais para ele. Quando ele recebe aquela mensagem, aquele homem poderoso, aquele homem que quando orava descia fogo do céu, aquele homem que tinha orado, disse assim: cara, não vai mais chover enquanto eu não orar. E não choveu enquanto ele não pediu a Deus que chovesse. Esse mesmo cara recebe uma mensagem de uma mulher dizendo: vou te matar. E ele disse: quer saber de uma coisa? Para mim chega. O que eu aprendo aqui desse texto é de que não foi o poder dela, não foi nem a mensagem dela, mas ele estava fugindo dele mesmo. Às vezes o que acontece é que nós começamos a fugir de nós mesmos. Não estamos fugindo do trabalho, não estamos fugindo de ninguém, não estamos fugindo da cidade. A gente está tentando fugir de nós. A gente está cansado de sempre voltar no mesmo ponto. A gente está cansado de ter sempre a mesma situação para resolver. A gente está cansado porque, essa luta de novo, esse chefão de novo. Quem é dos games gosta de passar as fases?
Mas esse cara de novo, esse aqui eu já derrotei, como é que ele está aqui de novo? Por que eu tenho que passar por isso de novo? Elias disse, quer saber? Não quero mais. E nós não entendemos porque às vezes alguém tão poderoso, alguém que é tão presente, alguém que faz e acontece, você olha e diz, cara, como? E quem sabe você teve a triste notícia certa vez de saber que alguém tirou a sua própria vida e disse, cara, mas aquele cara era um empresário bem sucedido, mas cara, ele era um homem de família, esse cara estava sorrindo comigo ontem, como? Porque tinha feridas escondidas, porque tinha coisas que não conseguia falar. O fato de ser um profeta também me impedia de olhar para alguém e dizer assim, cara, hoje eu estou um nojo, hoje eu não estou nem me aguentando, cara, se eu pudesse hoje eu sumia. E às vezes só o fato de você poder dizer isso sem ser julgado, que é difícil, né? Você consegue ter alguém para quem você possa abrir o seu coração, ou para que você possa mostrar uma ferida, e você possa contar inclusive por que essa ferida existe? Difícil, né? Elias não tinha ninguém, e agora ele está dizendo, quer saber de uma coisa? Eu quero mais é morrer. A Bíblia diz que ele foge, ele sai, ele se deita num pé de zimbro, ele faz uma oração ao Senhor, dizendo, Senhor, quer saber de uma coisa? Me leva, cara, eu não quero morrer, não quero mais viver não. Oraçãozinha que Deus deve ouvir constantemente. E de quem? De profetas, de pessoas que já foram transformadas. Deus, quero morrer, Deus, não aguento mais viver não. Sempre essa situação na minha casa, sempre essa situação financeira, sempre essa situação com a minha família, sempre essa questão que eu não consigo vencer, sempre esse mesmo pecado que eu caio, sempre essa situação que me humilha, sempre essa situação que me deixa indigno, sempre essa situação que me amarra, sempre isso que não me deixa ser feliz, sempre isso. E chega um momento em que nós nos colocamos debaixo de um pé de zimbro, ou seja, um momento da nossa vida que a gente, no nosso ânimo, como diz o texto, no nosso ânimo pedimos a morte, e dizemos, quero mais saber não. Eu não quero mais saber. Você já parou para pensar que se a sua esposa pudesse ler os seus pensamentos? Vamos reservar só para esses pensamentos assim de indignidade, esses que a gente está se sentindo assim tão podre que a gente queria morrer, e que a gente olha, está tudo bem amor, tudo certo, e por dentro está dizendo, não está certo, não está certo, eu não estou bem, eu não estou conseguindo suportar mais aquela empresa, eu não aguento mais ir para o meu trabalho, eu não aguento mais olhar na cara de fulano, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. E não é que o problema está lá, o problema está aqui. O problema estava só em Israel, o problema estava só... Não, porque o texto vai mostrar que tinha um problema nele. Porque tremendamente usado por Deus, e gente, eu posso ser tremendamente usado por Deus, mas ainda sou um homem, ainda estou sujeito às mesmas paixões, tentações, nervosismos, preocupações, e nós não conseguimos compreender o outro. Por quê? Porque nós estamos tão focados muitas vezes em nós mesmos, e até irritados com o gemido de quem está do lado, com o gemido de alguém que está sempre, pois é, e não damos mais atenção a isso, porque todo mundo só reclama. Mas às vezes do nosso lado tem alguém que está precisando, e nós somos tão bons na arte de ignorar, preocupante isso, mas somos tão bons na arte de ignorar, que começamos a ignorar quem dorme do nosso lado, começamos a ignorar quem dorme no quartinho do lado, começamos a ignorar os lamentos dos nossos filhos, porque, cresce rapaz, tenho tempo para isso, tanta outra preocupação, e não conseguimos perceber de que os nossos pequenos têm feridas, não conseguimos perceber de que agora são adolescentes e têm feridas, e que essas feridas às vezes são definitivas, porque já nos acostumamos a ignorar os outros, porque também estamos ignorando a nossa própria ferida, uma feridinha que era pequena, que a gente poderia ter buscado ajuda quando ela era pequena, mas fomos deixando crescer, e agora ela está grande demais, para que a gente admita que precisamos
te ajuda. Sabe, ele está lá, caído, cansado das suas batalhas internas. E ninguém nem fazia ideia do que Elias, quem sabe, estava vivendo. Aí o anjo do Senhor vem e traz comida para ele. Eu quero que você pare um pouquinho aqui e dê mais atenção ainda a mim. Elias está mal, Elias está caído, dizendo: quero morrer. Aí Deus vai dar uma resposta para ele. E o que Deus faz? Deus manda um lanchinho. Deus manda água para ele. Deus manda pão para ele. E diz: ei, levanta e come. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Pedro num dos piores momentos dele. Não conseguia nem levantar a cabeça depois do que ele tinha feito com Jesus. Aí Jesus vem, e antes de conversar com Pedro, o que Jesus faz? Peixe. Faz um lanche para ele. Ele vai lá e prepara um pão. Quando eu olho para a oração do Pai Nosso, antes mesmo do pão nosso de cada dia, nos dai hoje, nós vamos ver que existe uma preocupação. Existe uma preocupação de Deus. E Ele coloca esse pão nosso dentro da oração, imediatamente antes do perdoa as nossas dívidas. E por quê? Porque Deus sempre está tentando tratar de alguma forma com alimento. Deus está tentando de alguma forma trazer acalento. Deus de alguma forma, antes de tratar aquilo que está com problema, Ele quer te sustentar. Sabe o que acontecia quando a gente se machucava? É de que o que nós mais queríamos antes do tratamento da ferida, antes de toda aquela bronca, por tudo aquilo que a gente queria o acolhimento. É isso que o ser humano tem. Ele quer o acolhimento do abraço. Ele quer primeiro que se segure. Ele quer primeiro de que você sinta que existe amor. E o que a Bíblia está trazendo é de que Deus está de alguma forma tentando colocar essa mensagem no nosso coração, que antes do julgamento que a gente é tão acostumado a receber, Ele quer trazer para você o alimento, Ele quer trazer para você a resposta, Ele quer trazer para você o abraço, Ele quer trazer para você o acolhimento, e dizer: tudo bem, depois nós vamos tratar isso, mas primeiro eu quero tratar a tua alma, primeiro eu quero acolher você, primeiro eu quero mostrar para você que eu continuo sendo seu pai, primeiro eu quero mostrar para você que eu continuo de braços abertos para receber você. O filho pródigo chega e ele está cheio de discursos para o pai só abraça ele. O pai não diz: olha, ruim que você fez, hein, meu filho, nós vamos tratar esse negócio. Não, o pai só abraça ele, diz assim: ó, manda matar lá um negócio para a gente fazer um churrasco aqui, traz aqui uma roupa nova. Primeiro eu quero tratar você com amor, eu quero receber você, eu quero transformar, tirar essa imagem ruim. Você está muito abatido aí sem comer muito tempo, traz comida aqui para ele, anjo, amassa um pão aí, traz aqui para o Elias, ele vai comer, ele vai ter força, porque grande é a caminhada ainda na terra. Deus, nessa manhã, quem sabe você veio e se pensa: meu Deus, eu fiz tanta coisa errada nessa vida, hoje Deus vai vir com os dois pés em mim. Deus está tentando trazer um alimento para você se levantar, para você entender de que você é muito importante, é por isso que você está aqui, e que a tua jornada não acabou nessa terra ainda, tem muita coisa para acontecer. Aleluia! Ah, meu Deus. Tem momento em que a gente está vivendo lutas em que muitas pessoas já desistiram ao passar por ela. É o momento que a gente busca uma solidão, que a gente busca estar só, que a gente busca o silêncio. E o que a gente não entende é de que essa é realmente uma estratégia do inimigo, te isolar. Porque a gente não quer as muitas vozes. O que a gente quer, não, eu quero o silêncio, eu quero ficar só. E a solitude é muito importante, sim, e estar só mas quando a gente está bem. Jesus, no decorrer do seu ministério, algumas vezes ele saía para orar sozinho, não saía? Mas ele estava mal? Não.
Quando ele estava mal, ele chamou seus discípulos para orar com ele. Quando ele estava no momento difícil, ele não foi sozinho. Ele chamou os discípulos para vir com ele, para estar próximos dele. Eles não aguentaram a pegada, mas eles foram chamados. Você vai entender uma coisa, que nos momentos difíceis da nossa vida, não é para a gente ficar isolado, porque nos tornamos presa fácil. É nos momentos difíceis que nós precisamos de amigos, que nós precisamos de pastoreio, que a gente precisa de presença. É nesses momentos que nós precisamos da multidão de conselhos. É neste momento que a gente está sangrando, que às vezes a gente precisa que alguém nos auxilie. Que a gente não pode tentar fazer tudo sozinho. E talvez porque nós aprendemos desde criança que temos que nos virar sozinho, ainda hoje você está tentando se virar sozinho, mas você está quebrado, você está sangrando, você está mal e precisa de ajuda. Elias diz: olha, quer saber? Eu quero morrer. O anjo diz: não, você vai se levantar, porque tem muita coisa ainda para você fazer. Aí ele levanta e ele anda com a força daquela comida por 40 dias e 40 noites, ele está caminhando e ele chega no monte de Deus. Ele se coloca dentro de uma caverna, você conhece a história, ele está dentro daquela caverna, e ele ainda está querendo morrer. Aí Deus vem até ele e diz assim: mas o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você foi para mais distante ainda, você colocou-se numa caverna, longe de pessoas, o que você está fazendo aqui? Ele diz assim: quer saber de uma coisa? Eu fiquei sozinho. Olha o que acontece muitas vezes, segura aí se não é verdade. A gente sai, nos afasta, não responde ninguém, não quer saber de presença de ninguém. Aí o tempo passa. E alguém pergunta: o que aconteceu? Estou aí sozinho, está vendo só? Ninguém. Mas alguém te mandou embora? Nós fomos. É quando nós nos isolamos e reclamamos porque estamos isolados. É quando eu não abraço ninguém e digo: mas ninguém me abraça. Abraço precisa de 2 pessoas. E automaticamente quando você entrega, você recebe. Mas muitas vezes nós estamos na mesma situação de Elias, nos colocando dentro de uma caverna e reclamando: só fico eu e essas feridas aqui, que eu nunca contei para ninguém, que eu não tenho coragem de contar para ninguém, eu estou aqui nesse sofrimento, eu não abro, porque também eu sei que ninguém tem responsabilidade com as minhas coisas, com as minhas feridas, porque não entendeu o conceito de igreja, porque não entendeu que Cristo te chamou para você não andar mais sozinho. Não é para andar sozinho, não é para se isolar, não é para se colocar na caverna, isso não vai te fazer bem. E ele estava vivendo toda essa situação, e aí o Senhor vem falar com Elias, e quando ele vem falar com Elias, ele diz assim: rapaz, você não sabe de nada, você está dizendo que está sozinho, mas eu vim dizer para você aqui, que existe mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos para Baal. Tem gente com você, tem gente que está orando, e tem gente que está intercedendo por você, e você nem faz ideia. Tem gente que ama você, tem gente que conhece o teu chamado, que conhece o teu ministério. Talvez eles não conheçam todas as tuas feridas, porque você não abre, porque tem coisas que realmente não dá para abrir para todo mundo, mas nem para algumas pessoas você abre. Mas eu quero dizer para ti que existem pessoas que estão orando por você. Sabe por que você não caiu ainda? Sabe por que você está aqui hoje na igreja? Porque você nem faz ideia, mas tem gente orando por você. Tem alguém que está clamando pela tua vida. E você diz: pela minha? Mas não pode. Cara, tem uma mãe que está orando, tem uma avó que está orando, tem alguém que você não faz ideia, um amigo que está orando pela tua salvação. Tem alguém que está clamando a Deus por você. Tem alguém que constantemente ora para que você volte a ter um encontro com Deus. Tem alguém que está constantemente orando, não para que você de repente continue nessa vida de aparência, mas para que você realmente seja curado. E isso aqui me leva à história de Naamã, o grande general, que estava tudo bem com ele, aparentemente, porque as suas roupas de general cobriam as suas feridas. Abaixo daquelas roupas, feridas. Abaixo daquelas roupas, lepra. Debaixo daquelas roupas, morte. Mas cara, se eu digo para alguém que eu estou dessa forma, como é que eles vão me julgar?
estou perdido. Como é que eu adquiri isso? Da onde isso veio? Como é que eu vou admitir? Então, todos os dias pela manhã, toda a farda, toda a roupa, generalzão, passava as pessoas, Naamã, uau, como prega bem, que família linda, como toca bem, que mega empresário, que isso, que aquilo, olha como são felizes no Instagram, olha isso, né? Vamos trazer aqui para os nossos dias? Maravilhoso. Mas quando ele chegava em casa, alguém aqui já ralou o joelho e quis esconder, botou a calça por cima? Mano, quando você vai tirar, que chega naquela parte, aquilo colou de uma tal forma, que quando você puxa, você dá um aleluia bem forte assim. Glória a Deus! Porque cola na ferida. Tudo que nós tentamos fazer para maquiar, muitas vezes está colado na ferida. E durante o dia a gente até suporta dar sorrisos, a gente até suporta parecer que está tudo bem. Na igreja a gente até suporta parecer que está tudo bem. Mas tem aquele momento que está só você com você. Só você e a tua caverna, só você e o teu momento, e aí você tem que tirar e se despir diante de você e diante de Deus, e dói, porque está tudo colado nas feridas. Aquelas roupas eram colocadas de lado, mas tinha uma serva, tinha uma menininha que estava ali para cuidar de todos os afazeres da casa, e um dia aquela menina pega aquela roupa e diz, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, ele lhe curaria as feridas. É quando o Espírito Santo, é quando alguém na sua vida, movido pelo Espírito Santo, diz, se você fosse para a igreja de verdade, não se você frequentasse um culto Tadeuei, não se você estivesse num domingo pela manhã, mas se você tivesse um encontro verdadeiro com Deus, quando você sentasse naquela cadeira, se você não sentasse apenas porque a esposa convidou, porque o marido convidou, não que você não sentasse simplesmente porque você quer ficar com um check-in em dia ali no seu dia, não, mas que você realmente tivesse um encontro com Deus, que você tivesse uma entrega, Ele lhe curaria. O Espírito Santo é aquele que vê as tuas roupas sujas, é Ele que sabe onde estão as tuas feridas, é aquele que quando pega, sabe exatamente aonde você está marcado de lepra, aonde o pecado te tomou, aonde as feridas que aconteceram no teu passado te deixaram ainda sangrando, porque não são cicatrizes, ainda estão sendo escondidas pela roupa, pela roupagem, pelo brilho e por tantas outras coisas que nós temos, mas as feridas continuam ali te matando dia após dia. Mas no dia em que esse homem teve um encontro com Deus de Israel, que ele recebe uma instrução, e de que ele vai até aquele rio Jordão, e ele começa a tirar as suas roupas, e ele começa a mostrar as suas feridas, foi o dia em que o Senhor vem e restaura ele da lepra, ele dá uma nova vida, ele dá uma nova oportunidade. Então já não importa mais quem ele era e as feridas que ele escondia, porque a partir daquele momento, ele era uma nova criatura. Deus quer fazer em mim, em você, uma nova criatura, alguém que não precisa mais esconder as feridas. Pode ser que existam cicatrizes que contam a história dessa ferida, e sim, muitas vezes Deus permite que nós carregamos essas cicatrizes, que a gente carregue realmente, porque são estas cicatrizes que contam não a história da tua derrota, mas que vão contar a história da sua vitória. É por isso que eu acredito que quando nós chegarmos na glória, e eu olhar para Jesus, e eu olhar para as mãos de Jesus, aquelas mãos terão os sinais dos cravos, porque estes são os sinais da vitória que ele teve na cruz do Calvário, para salvar a mim, e para salvar você também. Aleluia. Eu não quero me alongar mais muito, mas eu sei dizer uma coisa para você, que quando você está vivendo os momentos mais difíceis da sua vida, às vezes nós ensaiamos uma oração, a gente faz uma oração e diz, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Talvez você já fez essa oração, talvez você que está nos olhando de casa, pela internet, já fez essa oração. Deus, eu não sei mais o que fazer. Aí você coloca diante de Deus ali o problema. Eu preciso de um milagre aqui, Jesus.
eu preciso de um baita de um milagre. Eu não preciso só de um milagre, eu preciso de um baita de um milagre. Eu preciso que essa pessoa seja transformada, eu preciso que essa pessoa saia da minha vida, eu preciso que isso aconteça, que essas contas aqui venham um milagre financeiro, eu preciso que isso, eu preciso que aquilo. E nós estamos esperando sempre um baita de um milagre. Mas Deus vem e Ele faz um milagre que você precisa para o momento, não o que você quer. Não despreze o milagre que está acontecendo, porque você não entendeu ainda o porquê dele estar acontecendo. Às vezes coisas mínimas acontecem na nossa vida e a gente despreza esse mínimo. Às vezes Deus está proporcionando pequenas coisas e a gente diz: isso aqui não adianta, isso aqui não adianta, Senhor, eu preciso disso. Não, isso aqui é pequeno demais, isso aqui não resolve, e não conseguimos ser fiéis no pouco. Eu me lembro de uma história, eu não me lembro agora se ela é da Segunda Guerra Mundial, mas enfim, de uma das guerras, uma história verídica, em que um soldado, o campo dele tinha sido totalmente tomado pelo exército inimigo, e ele se colocou numa das trincheiras, como se fosse uma vala pequena, ela estava escura, e ele se colocou ali, para tentar pelo menos fingir-se de morto, para que os soldados não viessem e matassem, porque eles estavam passando e atirando nos feridos, e eles estavam matando, inclusive atirando em algumas pessoas que estavam ali, também em buracos como aquele, em valas como aquelas, porque eles entendiam de que as pessoas podiam estar fingindo que estavam morrendo, então passavam e atiravam. E ele, numa daquelas trincheiras, começou a orar a Deus e dizer: Deus, me livra da morte, eu preciso que algo aconteça, eu preciso que ou uma bomba exploda eles, ou chegue ajuda, ou Senhor, me arrebata daqui. E ele começou a dizer para Deus, ali gemendo, e de repente, esse testemunho conta que uma pequena aranha começou a passar por cima dele, e ele já segurando ali, com todo aquele pavor, porque eles estavam passando e matando as pessoas, e se aproximando da onde ele estava, e aquela aranha subiu, e daqui a pouco começou a tecer uma teia, logo acima de onde ele estava. E ele não entendia aquilo, mas por quê? Deus, eu tenho uma aranha aqui, eu estou te pedindo um milagre, eu estou te pedindo uma bomba, eu estou te pedindo uma metralhadora, eu estou te pedindo que alguém varra esses inimigos daqui. E ele ali naquele temor, e as pessoas se aproximando, e ele escutando os gritos daqueles que estavam sendo mortos, e aquela aranha continuou. Quando chegou no local onde eles estavam, um destacamento estava ali, e quando o soldado olhou para dentro do buraco que ele foi atirar, o superior dele diz assim: para que gastar balas? Você não consegue ver que aqui está sem uso há muito tempo, que já tem até teia de aranha por cima? E ele não atirou, e eles continuaram. Por que eu estou contando essa história para você? Porque Deus usa coisas muito simples, que nós não conseguimos entender, para nos dar livramento. E nós oramos muitas vezes por coisas muito grandes e desprezamos as pequenas coisas que estão acontecendo. E nas pequenas coisas Deus está livrando a sua vida. E nas pequenas coisas Deus está te respondendo exatamente o que você precisa, e não aquilo que você quer. Senhor, manda uma bomba, explode com tudo aqui. Ou como Elias, me mata de uma vez que eu não aguento mais. Eu estou pedindo a morte, o Senhor chega aqui com pão para mim? Não, o que eu menos quero é comer agora. Eu não quero comer, eu não quero beber, eu não quero nada, não quero ir para a igreja. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de nada disso. A minha vida está um nojo, a minha vida está isso, a minha vida está aquilo. E o que o Senhor vem? E traz pão para você, e traz água para você. E Ele está dizendo de alguma forma: ei, eu quero que você se levante, porque nesse momento, nesse lugar, nesse estado que você está, você não está conseguindo ver o
tamanho do que eu tenho. Mas quando você caminhar, quando você andar, quando você levantar a tua cabeça de novo, quando você entender que o meu propósito é muito maior do que o teu propósito, do que os teus sonhos, do que você poderia imaginar, aí você vai entender o porquê que eu não vou tirar a sua vida e nem permitir que você se acabasse até o dia de hoje, que eu estou permitindo que sim, ainda está sangrando, mas um dia vai virar cicatriz, e essa cicatriz vai ser o sinal para muita gente, que vai conseguir acreditar de que é possível vencer, de que é possível chegar lá, mesmo quando parece impossível. São as suas cicatrizes, são através daquilo que Deus está curando em você, de que você vai nortear a vida de muitas pessoas. Quero terminar com você de pé, por gentileza.